E a provocação, João, Johnny, Bia, presidente Temer, que o LIDE nos traz, é, neste painel, falar sobre o desafio das grandes reformas e a atratividade para investimentos no Brasil. E eu trago a minha experiência de ter feito as mais profundas reformas no estado do Rio Grande do Sul, reforma administrativa, reforma nas carreiras do serviço público, reforma na Previdência, privatizações que eram tabus no nosso estado, e mesmo assim, tocando em temas às vezes antipáticos, ou que se diziam antipáticos, ter me tornado o primeiro governador a ser reeleito no meu estado ao longo de 100 anos de história. O Rio Grande do Sul nunca tinha feito uma reeleição. E eu não estou trazendo isso por uma questão aqui de vaidade, de envaidecimento, mas sim como testemunha de que tocar naquilo que é fundamental para a reestruturação da máquina pública e dar capacidade a ela de responder aos problemas da sociedade, dá voto. No final das contas, é isso. Ao longo de muitos anos no Estado, foram postergados temas de privatizações de companhias, de concessão à iniciativa privada, de reformas para a estrutura do serviço público, com o receio do que eleitoralmente isso geraria para o governante de plantão. E o resultado eleitoral não veio com a postergação. Ao trazer estas reformas no Estado, nós conseguimos criar as condições para colocar as contas em dia, porque nós estávamos também ao lado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com situação crítica nas contas. O Estado ficou por 5 anos sem pagar o salário dos seus servidores na data correta, não tinha capacidade de investimentos, não tinha capacidade de pagar hospitais em dia. E ao fazer as reformas que nós fizemos, nós derrubamos o custo da máquina pública com ela mesma, abrindo espaço para investimentos robustos e redução de impostos. E isso foi percebido pela sociedade. E eu quero agradecer aqui à nossa Assembleia Legislativa, os deputados estaduais que me acompanham nesta jornada aqui nos Estados Unidos, nessa semana, porque foi fruto do diálogo, da construção política. E o Brasil, nesses últimos anos, vivenciou uma discussão no debate político como se houvesse uma oposição entre política e gestão. A primeira pergunta que se faz a um governante eleito é: o governo vai ser técnico, vai fazer gestão ou vai fazer política? Não existe oposição entre política e gestão. O governo que quer ser mais ousado tecnicamente precisa fazer mais política para poder abrir os caminhos para uma gestão ousada, caro ex-governador Cássio, que está aqui nos acompanhando. Quanto mais ousado tecnicamente, quanto mais quiser reformar, quanto mais quiser mudar a estrutura da máquina pública, mais arestas terão que ser aparadas, mais se tirará gente da zona de conforto, e isso exigirá capacidade política de um governo. Então, nós fizemos com diálogo, nós fizemos com construção política, uma reforma, por exemplo, nas carreiras dos professores e dos policiais do Estado do Rio Grande do Sul, votando no mesmo dia na Assembleia Legislativa, sem ter confusão, sem ter qualquer tipo de problema junto ao Parlamento, mesmo que lá estivessem sindicatos, associações, manifestando inconformidade com o caminho que nós apresentávamos, mas de forma ordeira e disciplinada, porque tiveram a oportunidade de fazer no diálogo a sua contestação. Então nós construímos essas condições, e eu quero destacar nesse encontro que o LIDE faz este ponto, porque não há no mundo caso de governo, de sociedade que tenha prosperado com um governo desarranjado. Quando a gente fala sobre reformas, nós estamos falando justamente sobre dar condições aos governos para que possam cobrar menos da sociedade pela ineficiência da máquina pública, que possam ter capacidade de investimentos para transformar a logística, para reduzir a burocracia, para investir na educação e no capital humano.
quem não cuida das contas não cuida das pessoas. Esta é a verdade que nós precisamos ter com clareza, e agora que o Brasil está com um novo governo federal, estão as perguntas, as dúvidas sobre que caminho este governo vai dirigir para a economia do nosso país. Portanto, é muito oportuno, presidente Temer, que aqui estejam governadores, os entes subnacionais, para mostrar a investidores a governança do Brasil que assegura um caminho de prosperidade, porque independentemente da inflexão que um novo governo federal possa dar para cá ou para lá, haverá na nossa estrutura político-administrativa, nos níveis subnacionais, o comprometimento com contas equilibradas, com capacidade de investimentos, com redução da burocracia e com a capacidade de abrir espaço para o empreendedorismo, que é isso que nós desejamos. Então, o que no Rio Grande do Sul nós fizemos e que acho que traz aqui como exemplo para este encontro? Criar um espaço acolhedor ao empreendedorismo, ao empreendedor, significa oferecer para empreendedores a oportunidade de gastarem o seu tempo, de consumirem o seu tempo empreendendo e não fazendo a relação com o fisco estadual, com licenciamentos, com alvarás. A energia de quem empreende tem que estar colocada em empreender e não em atender às demandas do governo de plantão. Nós fizemos reforma na nossa estrutura de código ambiental para proteger o meio ambiente sem deixar de dar espaço a quem quer empreender, dispensando atividades de baixo risco, de licenciamentos, de alvarás, criando uma estrutura de licenciamentos ambientais por adesão e compromisso, onde os empreendedores recebem automaticamente licenças e o governo fiscaliza, porque a cultura da desconfiança custa caro para o nosso país. A necessidade de um empreendedor provar que está fazendo certo tira muitos investimentos do nosso país. Então, nós criamos uma estrutura regulatória onde o Estado fiscaliza, monitora, orienta quem estiver fazendo algo errado, pune quem deliberadamente está infringindo normas, mas dá espaço para quem quer empreender, que a maior parte faz a coisa certa e do jeito certo, para poder fazer os seus empreendimentos. Nós revisamos a nossa estrutura de alvarás do Corpo de Bombeiros, abrimos pelas reformas feitas a redução de impostos para termos a menor alíquota de ICMS do Brasil, praticada no Rio Grande do Sul, 17% de alíquota básica do ICMS, redução das alíquotas internas para o mesmo patamar das alíquotas interestaduais, que são de 12%, redução de impostos em diversas frentes, para dar espaço para quem empreende. Mas é importante mencionar algo que acho que nos une aqui a todos os governadores, além dessas pautas, que é sabermos que a produtividade é o grande tema para o nosso país. E a produtividade envolve esse espaço para quem quer empreender, e aí uma reforma tributária fundamental, o deputado Aguinaldo, presidente Arthur Lira, que estão aqui, tem esta missão, a reforma tributária é fundamental, para que, como eu disse, a energia do empreendedor esteja em empreender e não em classificar produtos em centenas ou milhares de possibilidades de classificações, sempre com o medo de ser depois autuado por algum tipo de visão diferente de um auditor fiscal. Mas, além disso, além de ter logística, capacidade de investimentos, com a parceria do setor privado, nós precisamos ter capital humano com melhor formação. E a educação precisa estar no centro e não deixar ninguém para trás é fundamental. O Rio Grande do Sul antecipa o que vai acontecer com o Brasil nos próximos anos, a perda do bônus demográfico. Então, nós temos que ser capazes de produzir mais com menos gente. E política educacional e de inserção da população de baixa renda na nossa economia. Quero saudar aqui o Edu Lira, do Gerando Falcões, com quem fizemos parceria para fazer um profundo investimento nas áreas da periferia do estado do Rio Grande do Sul. Porque se o bônus demográfico não vai nos ajudar, a gente não pode deixar ninguém para trás, precisamos trazer cada um, né? Homens, mulheres, negros, brancos, indígenas, LGBT,
todos precisam estar produzindo no seu pleno potencial. Por isso que o lema para o nosso novo governo, nosso novo ciclo de governo é: o futuro nos une. Chega de perder energia nos atacando uns aos outros, porque nós não precisamos encontrar culpados para os problemas do Brasil, nós precisamos encontrar soluções para os problemas do nosso país, e ninguém pode ficar para trás. Muito obrigado.